Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos indo para mais uma aula do 6º módulo, falando sobre bibliologia. Essa é a segunda aula que vamos falar sobre a revelação da palavra de Deus para nossas vidas, como a gente aplica essas revelações, como Deus ele fala conosco através da palavra dele, através da Bíblia. Então, a Bíblia é um livro fantástico, ela abrange várias coisas na sua vida. Esteja aí com o seu coração aberto, com sua mente preparada para tudo que Deus irá falar conosco nessa aula. Esteja com o seu PDF, acompanhando. Peça para que o Espírito Santo conduza você durante essa aula, esse aprendizado, para que você absorva o máximo do que você pode ali, do que você conseguir dessa aula para aplicar isso sobre a sua vida. São aplicações práticas, para o seu dia a dia e imediatas. Quando você lê a Bíblia, ali determinados assuntos, você fala, que algo prático que eu posso aplicar isso na minha vida hoje mesmo, e isso vai dar certo, Ela gera transformação de vida. Quando você lê a Bíblia, ali tem revelação de Deus, e sabe, tudo que está obscuro, sabe, escondido, Deus ele traz a revelação da vida dele para você, para você de repente consertar a sua vida ou melhorar o seu caminhar com Deus. A Bíblia ali, a revelação da palavra, é o próprio Deus falando conosco, Deus se revelando a nós. Ela traz conforto aos nossos corações quando essa revelação, quando a gente está entristecido, quando a gente está desanimado. Existem palavras ali dentro, revelações ali dentro que te trazem alegria, te trazem conforto ao seu coração e mudam totalmente a história ali do que está acontecendo, na sua vida. Então são coisas práticas e imediatas. Então é um livro muito importante para você estar diariamente lendo. E se você fala assim, a gente sempre escuta isso, Deus falou comigo, nunca ouvi Deus falando comigo. Leia a Bíblia pausadamente, com um marca-texto ali e uma caneta e um caderninho do lado da Bíblia, e você começa a ler ela. Começa por Gênesis. Eu aconselho você, a princípio, começar ali pelo Novo Testamento. Vai lendo pausadamente, não precisa, vou comer aqui a Bíblia, não. Vou ler pausadamente. Você vai ver que durante alguns versículos o Espírito Santo ele vai trazer uma revelação de algo ali para você de repente aplicar na sua vida, para você falar para alguém, e na hora já anota ali, porque de repente a gente ali na correria do nosso dia a dia, no próximo dia a gente já acaba esquecendo, mas se está anotado, você vai sempre ali olhar e falar, teve um momento que Deus falou algo comigo, você volta lá para aquela palavra e você fala, aqui, aqui, tá escrito aqui o que Deus falou comigo através dessa palavra, através dessa mensagem, desse versículo na minha vida. Então, muito importante isso. Lá em 2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, a revelação, ela é muito útil, e ela é perfeita para a sua vida, para você caminhar. Melhor do que qualquer conselho humano é você seguir um conselho, uma revelação da Bíblia, sobre a sua vida. Ela te torna sábio, você se torna sábio quando você aprende a Bíblia. A gente vê várias pessoas, e até às vezes pessoas que não são cristãs, que têm alguns embasamentos de alguns temas que eles vão citar, coaches, palestrantes, influencers. Eles usam alguns versículos da Bíblia. Por quê? Porque ali dentro da Bíblia existe muita sabedoria. Imagina nós cristãos que caminhamos por toda a Bíblia, caminhamos em cima de toda a palavra de Deus ali. Então você se torna muito sábio tendo essas revelações de Deus sobre a sua vida. Além de você ler, você vai ter a revelação, você aprende através da Bíblia e você consegue ensinar.
hoje, né, eu estou aqui ensinando você e você está aprendendo, mas amanhã, depois que você fazer escola de princípios, escola de servos, você pode fazer uma escola de mestre que existe, tem aí na Igreja Embaixada, e você pode estar ensinando essa palavra, né, para outras pessoas. Então, além de você aprender a revelação, tudo que está dentro da palavra de Deus, você pode, mais na frente, crescendo espiritualmente, você pode ensinar também as outras pessoas e também no seu dia a dia, né, os seus parentes, os seus amigos, você pode estar ali sempre, na Bíblia diz isso sobre esse determinado assunto, né? Nunca a sua opinião, você vai se tornar tão sábio que você vai falar, não, na Bíblia está falando isso, né? Na Bíblia foi aplicado isso e deu certo, né? Deus, ele revelou isso na palavra dele. Então ela se revela como nós devemos caminhar, como é a nossa conduta de vida. O que é revelação? É Deus permitindo que o homem conheça o que ele jamais ali pessoalmente, né, sozinho, ele conseguiria, jamais ele teria essa revelação. Então, onde eu digo, se você lê a Bíblia correndo para você, quero ler a Bíblia toda, e você lê ela correndo, você não vai ver bem poucas horas, raramente Deus de repente falar alguma coisinha com você, mas se você lê ela pausadamente, você vai ver que ali 3, 4 versículos Deus começa a falar com você, o Espírito Santo traz alguma revelação para a sua vida. Então é isso, coisas que estão ocultas ali, né, por trás daquelas letras e palavras, existe revelação de Deus. Deus, ele se revela por meio da sua palavra, como eu até já citei, muitas vezes a gente ora pedindo para Deus se manifestar, descer o anjo dele, mas é simplesmente você abrir a sua Bíblia e ler, ali Deus, ele vai falar poderosamente a sua vida. Revelação é comunicar a verdade de Deus ao homem. Então isso é revelação, é uma verdade de Deus que está ali escondida, né, por entre linhas ali, por trás da palavra e das letras, como eu citei, e Deus, ele revela essa verdade a você. Esse versículo está citando assim, mas existe uma verdade aqui por trás. Então Deus, ele começa a revelar coisas que humanamente a gente jamais conseguiria, com toda, de repente, eu sou muito inteligente, sou muito sábio, mas você não consegue ter todo esse conhecimento, essas coisas preciosas, esses tesouros que existem dentro da Bíblia, que são reveladas, né, de Deus para o homem. Então é a verdadeira vontade da vida de Deus para o homem. Provas da revelação, né? O diabo, ele foi o primeiro a colocar em dúvida a existência da revelação. Lá em Gênesis 3:1, ele cita assim, é assim que Deus disse? E ponto de interrogação. Então, é assim que Deus disse? Então, ele meio que fala para Eva ali para ver se... E ele conseguiu, né? Conseguiu concluir ali, tentar, enganou ela pela dúvida da palavra. Então, a gente não pode se deixar ser enganado nisso. Realmente foi assim que Deus disse? Não tem, é assim que Deus disse? Será que é assim que Deus disse? Não. Ali você vai ter a revelação da palavra. Deus realmente disse isso. Aqui, Deus está falando isso na minha vida, para a minha vida. Então o diabo, ele conhece o que está escrito, ele conhece cada versículo que está ali na Bíblia, o diabo conhece, porém ele não conhece, nunca vai conhecer e nunca vai ter acesso à revelação de Deus. Isso só vai estar disponível para a sua vida. Então ore sempre antes de iniciar uma leitura da Bíblia, para que Satanás, ele não venha roubar nada, né? Não venha colocar nenhum momento de distração na sua vida, porque qualquer bobeirinha, a palavra, ela é sufocada. A gente tem versículos que cita sobre isso, né? Sobre a palavra, a revelação de Deus ali sobre a nossa vida. Satanás, ele conhece cada palavra, e quando você estiver aplicando isso, ele vai saber, mas a revelação em si, ele não sabe o que está por trás, que Deus vai revelar ao seu coração pelo Espírito Santo, isso ele não consegue ter acesso.
né? Ele só consegue ter acesso ao que você está lendo ali. Tá lendo a Bíblia, o irmão tá lendo a Bíblia, né? A gente vê várias vezes aquele teatrinho da pessoa passando alguma dificuldade e daí ela começa a orar e depois abre a Bíblia, né? E Satanás ele tem que sair porque começou ali revelar e ter a presença de Deus sobre aquele ambiente. Ela é indestrutível. Então a Bíblia, eu já citei aqui, é um dos livros mais vendidos e é o livro mais lido, tem mais de 1000 línguas escritas, ele é o livro mais lido no mundo inteiro. Na China eles já destruíram, o governo mandou destruir todas as Bíblias que existiam ali, porém eles não conseguiram algo, eles não conseguiram tirar a palavra de dentro do coração, a Bíblia de dentro do coração das pessoas. Se você olhar no YouTube, tem vários vídeos, eu já vi um vídeo de um lugar que é proibido, se eu não me engano é alguma coisa China, esses países assim também, que é extremamente proibido e cada cristão lá, ele tem uma página da Bíblia e eles leem, quando eles terminam de ler, eles trocam entre si, sem ninguém ter acesso ali e eles têm ao acesso ali à palavra de Deus dessa maneira, né? Da maneira que eles conseguem, pelo um governo rígido, ali como eu citei, destruir toda a Bíblia, mas não tira do coração, não tira da nossa mente, não tira da nossa vida. Então por isso que é muito bom a gente aplicar, a gente ler, a gente ter essa revelação. Nós aqui não temos esse problema, a gente tem livre acesso à Bíblia, então vamos honrar, vamos ler ela, vamos ter essa revelação, vamos deixar Deus falar conosco e vai ser bênção para a sua vida, sabe? É crescimento, é você adquirindo sabedoria. Ela é superior, né? Não tem nenhum outro livro que pode superar a Bíblia. Nada chega perto ou se compara a todos os ensinamentos que tem ali na Bíblia. Como eu já até citei, muitas pessoas que não são nem cristãos usam versículos em palestra, em coisas. Por quê? Porque ali dentro existe muita sabedoria e superior à sabedoria, né, dos reis, né, do Senhor dos senhores para a nossa vida. Então todos os livros que você de repente lê na sua vida inteira, eles vão ser inspirados na Bíblia. Se você pegar qualquer livro aí de autores famosos, né, cristão, aí você vai ver, a maioria tem palavras de conhecimento, revelações de Deus que Deus trouxe para eles, mas tá todos os versículos da Bíblia ali, tudo é inspirado na Bíblia, né? Todos os livros que vão saindo, eles são inspirados na Bíblia, são inspirados através da revelação da palavra, uma revelação através de uma conduta de vida ali praticada em cima da Bíblia, do caminhar ali da vida diária da Bíblia. Ele fala, eu apliquei isso na minha vida e deu certo. E ele cita ali o caminhar dele, da presença de Deus, Deus se revelando a ele naquele livro, né? Mas em si, de onde saiu tudo? Da Bíblia, de uma revelação de Deus na vida daquela pessoa. É um livro honesto, né? Ele revela fatos sobre a corrupção humana desde antigamente até nos nossos dias de hoje. A gente vê isso, a natureza humana que teria que encobertar, que é esconder. A Bíblia ela revela tudo que está encoberto, né? A Bíblia ela revela, ela traz a luz, ela não deixa nada nas trevas, ela traz tudo para a luz. Então ela mostra como nós podemos ser melhor, como nós podemos ter essa conduta de vida, sempre melhorando, né? Cada dia sendo melhor do que o dia anterior. E isso é uma leitura diária ali da Bíblia. Então é o livro mais honesto que você vai ter ali para você, preciso ler para ser uma pessoa melhor. Leia a Bíblia. É um livro harmonioso. Ele revela ser um livro único, é só um sistema doutrinário, um padrão coerente e sem contradições. Então você não vê contradições. Se você lê Gênesis em sequência até Apocalipse, você vai ver que tudo realmente faz sentido. Nada se contradiz, nada foge
do contexto. Então, ela tem uma harmonia em todos os seus ensinamentos. Todos eles são harmônicos. Então, é um livro perfeito, né, para a gente ter na nossa vida. Ela é influenciadora, a revelação da palavra, ela tem produzido os altos resultados, revelação de Deus para a sua vida, para ser aplicada. Então ela te influencia. Quando você lê a Bíblia, é impossível você ser a mesma pessoa. Posso falar isso para você. Você comece a ler ela e você vai, diariamente, você vai ver como, às vezes até sem você querer, você vai ver, eu tô tendo uma postura diferente, e foi porque eu li aquele versículo, porque eu li aquela palavra, porque veio uma revelação de Deus sobre aquele tal versículo que eu li, e isso tá mudando a minha vida. E às vezes você vai ver lá na frente, vai falar, mudei tal atitude que eu não era assim, não tinha isso, e agora eu tenho na minha vida. Por quê? Porque ali ela foi te influenciando, ela foi mudando. Então ela influencia tanto na arte, na arquitetura, na literatura, na música, né, na política, no sistema. Então, se você pegar toda a Bíblia, trazer para próximo de você, onde quer que você for, qualquer profissão que você for seguir, se você caminhar em cima da Bíblia, você vai ter sucesso na sua área profissional. Né? Nem todos nós aqui que estamos vendo esse vídeo vamos ser pastores ou evangelistas ou ter algum cargo no ministério, mas eu posso ser o melhor empresário, né? O artista, o músico, e ali falar da palavra de Deus, e ali ensinar a palavra de Deus, levar o evangelho. Então isso é muito importante, você ter isso, ter essas aplicações na sua vida, essa revelação da palavra na sua vida, para que ela te influencie e você consiga influenciar outros. As profecias cumpridas, são muitas profecias que já se cumpriram e estão se cumprindo ao longo do tempo, né? A profecia de Cristo se cumprindo, as dispensações de Israel também, a conquista de Samaria e a preservação de Judá, o cativeiro babilônio sobre Judá e Jerusalém, a destruição final de Samaria, a restauração de Israel. Então ela revela todas as profecias e os fins do tempo, né? Então tudo a gente vai vendo ali que tem na Bíblia. Então se você ler versículo, e agora se você chegar até em Apocalipse ali, você vai ver que algumas coisinhas já estão acontecendo, né? Então ela se revela, ela tem várias revelações. E algumas já se cumpriram e algumas vão se cumprir ainda. A revelação através das escrituras, ela é variada, ela abrange aquilo que é doutrinário, devocional, histórico, profético e prático. Então, vários temas e várias condutas que você precisa, ela abrange tudo ali. Como eu falei, você pode querer ser qualquer pessoa, e se você ler a Bíblia, você vai ter ali todos os temas variados para você aprender e caminhar através das revelações que existem na Bíblia. É parcial, né? Em Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumprimos toda a palavra dessa lei. Então é a revelação que só Deus sabe, mas Ele traz a você, Ele se revela a você, né? E tem coisas que Deus ele não vai revelar para você, como cita aqui, tem coisas que só pertencem ao Senhor e a gente só vai entender lá no final, né? Uma delas, quando será o fim do mundo, que dia, que horário, ninguém sabe, a gente só sabe que será, né, num piscar de olhos, tal. Então, tem aí o parcial, né, onde Deus fala, vai ser num piscar de olhos, vai ser rápido o arrebatamento, né, porém, Deus ele não revela o dia, então ela é parcial, tem coisas que tá oculta ali, só Deus sabe o momento. Ela é completa em Colossenses 2:8-10. Cuidado que ninguém você venha enredar
com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele está aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Então ele revela a total vontade de Deus para nós, ela é completa. Então, como eu citei, desde Gênesis a Apocalipse, ela é completa para a sua vida, para você aplicar cada uma, cada revelação de Deus ali, que Deus ele falar com você, ela é completa, ela pode ser aplicada na sua vida. Como eu citei, se você ler toda ela, você vai ver que tem um contexto ali completo e perfeito de Deus para a nossa vida. Ela é progressiva. Em Marcos 4:28, a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Então a revelação progressiva, ela se revela em formas progressivas e tem vários ensinamentos sobre isso. Então tem todo o processo ali, você vai ler e ela vai se revelando a você, e quanto mais sabedoria você adquirir, mais coisas, Deus ele vai revelando à medida do que você vai se aprofundando na palavra. Eu não quero me aprofundar muito, não vou ler a Bíblia, vou ler só um versículo. Deus vai se revelar para você num versículo. Mas eu quero ler tudo, eu quero se aprofundar mais. Então ela é progressiva. Quanto mais você lê, quanto mais você mergulhar na palavra, mas Deus ele vai se revelar a você. Ela é definitiva. Judas 1:3. Amados, quando empregava toda diligência em escrevê-los acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então ela não pode ser mudada. Tudo que está escrito ali vai ser sempre assim, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Ela não pode ser mudada. A palavra de Deus, como a gente leu na semana passada, ela nos exorta, ela nos ajuda, ela nos mostra e nos revela onde a gente está errando. Então, e ela nunca vai mudar, ela vai ser sempre assim, desde os nossos antepassados aí, até nos nossos dias de hoje, quando vinham os nossos filhos, ela vai ser aplicada assim, ela nunca vai ser mudada, ela é definitiva. Essa é a palavra de Deus, isso é para ser aplicado na sua vida. Como eu citei, vai ter revelação de Deus. Você lê um versículo, de repente, para mim vai tocar algo ao meu coração, Deus vai revelar alguma coisa, mas o mesmo versículo, se você ler, Deus ele vai falar ao seu coração de uma maneira, porque ele vai tratar o seu caráter, tratar algo com você diferente do que ele precisa tratar comigo. Então a revelação de Deus, ela abrange muita coisa e ela é definitiva, ela nunca vai mudar para ninguém. Não mudou antigamente, não mudou agora e não vai mudar para os nossos filhos. A revelação da palavra de Deus, sem a santificação não há crescimento na revelação da palavra. Precisamos estar em santidade para buscar essas revelações. Deus ele não vai revelar nada que você vai jogar fora, que você não vai dar valor. Então são coisas preciosas que Deus ele pode revelar para a sua vida. Produz solidificação na verdade em nós. Então todas as revelações vão ser verdades que você vai aplicar na sua vida e vai dar certo e vai produzir solidificação. Você vai estar firme na palavra de Deus, crescendo em vários fundamentos, como eu citei. Qual for a sua área profissional, se você aplicar todas as revelações de quando você lê a Bíblia ali na sua vida, você vai ter crescimento em todos esses fundamentos. Revela sobre o caráter de Deus, você conhece Deus realmente pelo que Ele é. Eu sempre falo que eu caminho com Deus, eu tenho essa minha vida com Deus,
ou deixei de fazer as coisas que eu fazia antes, decidi entregar minha vida a Deus não por medo, mas sim por amor, porque eu entendi quem é Deus. Ele é um Deus Pai, Ele é meu Pai, e eu amo muito meu Pai, então eu não preciso mais daquelas coisas, eu preciso dessas novas coisas, eu preciso ser essa nova pessoa. Eu posso fazer de tudo também, não se compara ao melhor que eu seja, o mais perfeito que eu tente buscar, não chega a nada do que Deus ele significa, o amor que ele tem por mim. Então, qualquer maneira que eu tentar amar ele também vai ser insuficiente. Então, a gente só pode aí se aprofundar mais na palavra dele, amar cada vez mais ele, deixar essas coisas, né, que não pertencem a Deus, que nos afastam de Deus. Isso vai trazer a gente entender realmente o caráter de Deus, quem é Deus na nossa vida, sobre o trabalho da cruz, né? O que Jesus fez lá na cruz por nós, o quanto valoroso foi isso. Ele nos comprou, as promessas de Deus para nossa vida. Ali na Bíblia, você lendo, você vai ver que existe muitas promessas para você, que você pode ser muito mais abençoado do que você já está sendo, que você não merece estar triste, você não merece estar passando por uma situação. Existem promessas de Deus para sua vida, mas você precisa caminhar, você precisa buscar essas revelações de Deus que estão ali dentro da Bíblia. Você cresce em maturidade, você tem mais revelação, entendimentos vão sendo adquiridos. Então você cresce em todas as áreas da sua vida, espiritual, profissional, familiar. Então leia a Bíblia, é o manual do crente, como eu citei semana passada. Amém? O que eu tinha para trazer nessa aula é sobre isso, sobre a importância da revelação da palavra que pode ser aplicada na sua vida, mas para ela ser revelada você precisa ler. Então coloque aí no seu coração, faça um propósito de leitura da Bíblia. Se você pesquisar na internet, existe vários ali que você pode citar, alguns mais completos, de você ler mais, plano de leitura mais rápido, outros mais longo para você ler durante um ano ali a Bíblia, mas faça se desafie, né? Faça um voto com Deus aí de você ler a Bíblia, mas não faça voto tolo, né? Faça voto que você vai cumprir ele. Não faça nada para Deus que no meio do caminho você desista. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça e favor sobre a sua vida, sobre a sua família, que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima aula.